Esther observava as paredes do palácio, cercada por símbolos de poder e riqueza. Porém, em seu coração, um peso profundo a atingia, uma preocupação que não poderia ser ignorada. O povo judeu, do qual ela fazia parte, vivia sob a sombra de uma traição iminente, um decreto que ameaçava sua existência. A figura imponente do rei Assuero, que tantas vezes a havia amado, agora representava um barrier que precisava ser atravessada para que sua nação não fosse condenada. Esther sabia que cada movimento que fizesse precisava de sabedoria, cada palavra que fosse dita necessitava de discernimento. Ela se levantou da cadeira de seu trono, sentindo a gravidade da responsabilidade que recaía sobre seus ombros. Como posso salvar meu povo? Pensou. O temor de não ser ouvida a afligia. Mas seu amor por sua nação ia além de suas próprias inseguranças. Era hora de agir, mas como? Lembrou-se das palavras de seu primo Mordecai, que a instigou a não permanecer calada diante do perigo. Quem sabe se para tal tempo como este é que você chegou ao reino. Como está escrito no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. A primeira estratégia que veio à mente foi discernir o momento certo de falar. Esther sabia que se aproximar do rei sem ser chamada era um ato de grande risco, que poderia resultar em sua própria morte. A corte era um lugar onde o poder e o medo coexistiam, e a rejeição poderia ser fatal. Ela decidiu que, em primeiro lugar, precisava entender o estado de espírito do rei, observar suas ações e palavras, e somente então tomar a iniciativa. Esse discernimento seria vital para o sucesso de sua missão. A segunda estratégia, que já estava profundamente enraizada em sua vida, era o jejum e a oração. Esther se lembrou das práticas espirituais que sempre a sustentaram. Antes de qualquer grande decisão, sempre buscava a orientação divina. Ela convocou as suas servas e pediu que também jejuassem e orassem por 3 dias, em solidariedade à sua causa. Este ato de devoção não apenas fortalecia sua fé, mas unia seu povo em torno de um objetivo comum, a salvação. Com o espírito elevado após o jejum, Esther começou a planejar a terceira estratégia: usar sabedoria e diplomacia para se conectar com o rei. Ela decidiu que um banquete seria uma oportunidade ideal para se aproximar dele sem que ele percebesse a gravidade de sua intenção. Preparou tudo com esmero, escolhendo os melhores pratos e bebidas, fazendo do evento uma celebração que chamaria a atenção de Assuero. O banquete seria o cenário em que ela poderia apresentar seu pedido, mas precisava ser cautelosa e astuta. A quarta estratégia envolvia respeitar a hierarquia real. Esther compreendia que, apesar de sua posição como rainha, havia protocolos a serem seguidos. Sempre agiu com reverência, sabendo que cada gesto e cada palavra tinham pesos e significados dentro daquela estrutura. Quando chegou o dia do banquete, ela vestiu suas melhores roupas, adornou-se com joias que reluziam à luz da lamparina, e ao entrar na sala do banquete, sentiu a importância do momento. Cada olhar que recebia, cada murmúrio da corte, tudo isso fazia parte de um jogo complexo que ela deveria navegar habilmente. Finalmente, chegou o momento que exigia a quinta e mais desafiadora estratégia: ter coragem para defender seu povo. No auge do banquete, quando Assuero, satisfeito e à vontade, perguntou a Esther o que ela desejava, o coração dela disparou. A vida de seu povo estava em jogo, e ela sabia que as palavras que se seguiriam poderiam mudar o destino não apenas de sua nação, mas de sua própria vida. Com a voz firme mas trêmula, Esther teve a coragem de se levantar e expor a verdade. O amor por seu povo superou o medo da própria vida. Ela pediu ao rei que não permitisse que um plano maligno se consumasse contra os judeus. As palavras dela não eram apenas uma súplica, mas um chamado à ação. Esther sabia que cada uma de suas estratégias, cada passo cuidadoso que tomou, havia sido essencial para alcançar esse momento decisivo. O clima na sala mudou. A tensão era palpável enquanto o rei considerava as revelações. Assim, enquanto o banquete prosseguia, as sementes de mudança começaram a brotar. Esther havia se tornado uma voz de esperança em meio à crise, traçando um caminho que muitos talvez não conseguissem ver. Ela estava disposta a lutar pelo que era certo, e isso a tornava mais do que uma rainha. Fazia dela uma heroína. Esta história de coragem e fé não era apenas um relato do passado, mas um convite à reflexão para todos nós.
Quantas vezes somos chamados a agir em meio às crises que enfrentamos? As lições de Esther se estendem a nós, desafiando-nos a discernir, a orar, a agir com sabedoria, a respeitar os outros e, acima de tudo, a ter coragem. O que faríamos em situações de pressão extrema? A fé de Esther se torna um modelo para todos que desejam fazer a diferença, mesmo quando o medo tenta nos silenciar.